Vidas negras importam. Contraponto de um negro a um paternalista branco, de Abdias do Nascimento, para Ironildes Rodrigues, estateta da negritude. Irmão negro, meu irmão, não amague tua boca em vão. Evoque a memória do Senhor bom que reza a ladainha procissão. A lembrança, essa indelével na roleta da opção, diz que ponto do Ialorê haver Exu de libertação. Irmão negro, meu irmão, esqueceu nossa bonita relação contada até o folclore da mãe preta, o pai João? Está tudo registrado com cuidado e devoção. Tambor de sangue martirizado, batendo toque de rebelião. Irmão negro, meu irmão, por que morder do ódio a hóstia do perdão? Perder a ressurreição? Ressuscitarei gritando não ao Cristo da consolação. No meu caminho quero a paixão do amor humano expresso em ação. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa, essa boa conversa, para Ronaldo Fernandes e Manuel Francisco Filho. E hoje eu tenho o prazer de apresentar Sônia Rosa. Salve, Sônia Rosa. Bem-vinda, querida. Salve, Sônia. Como está? Sem suspense. Olá, boa noite. Alegria estar por aqui, viu? Eu que agradeço, Sônia, eu que agradeço a gentileza. E aí eu peço, se apresente, por favor, querida. Para eu me apresentar? Bom, eu sou uma professora que eu escolhi essa profissão, ainda muito criança. Sendo professora, me tornei escritora, também sou pedagoga e também agora já, né, já me aposentada do meu trabalho de professora primária, eu fui fazer um mestrado em relações étnicos-raciais para dar conta da minha literatura, da literatura que eu iniciei, eh, como consequência da minha relação com a palavra, com as minhas turmas de alfabetização, contando histórias, buscando várias histórias para dar conta desse entendimento, do encadeamento das ideias, de palavras arrumadas em formas lúdicas, apresentando enredos diferenciados, e que a gente chama tudo isso de literatura. Então, eu trazia para os meus alunos as poesias, né? Numa escola pública, naturalmente, com uma presença negra muito forte, e a gente tinha poucos livros com essa presença negra. E aí eu tive a alegria e a ideia de publicar, de inventar uma história no ano de 1988, que é O Menino Nito, que é o meu primeiro livro, que é a minha primeira história, que é o livro que me inaugurou. E eu só consegui publicar em 95. E por que que eu estou contando isso? Porque publicar o Menino Nito, que é Nito de Bonito, e é o meu primeiro livro, meu primeiro protagonista é um protagonista negro, tal qual meu irmão, tal qual meu primo, tal qual meu aluno. Então, eu não tinha muita noção do que significava isso, em termos de uma chegada de uma escritora professora, né, iniciando, trazendo essa força, né, essa força dessa representatividade no ano. Quando eu publiquei foi em 95, e quando eu gestei a história, eu já imaginei mesmo um protagonista negro. Então, eu fui muito, não vou dizer corajosa, mas eu fui muito incisiva naquilo que eu queria marcar como escritora, nem sabendo se eu conseguiria chegar a ser uma escritora. E o Nito me deu um lugar, me deu uma necessidade de estudar para eu entender esse mercado editorial, entender esses leitores, né? Entender esses produtores de leitura, esses formadores de leitura, de leitores, e até que eu cheguei ao mestrado, né? Onde eu fiz uma dissertação autobiográfica
que fala exatamente dessa minha trajetória como professora e também como escritora, né, de uma literatura que eu batizei, inclusive, de negro afetiva, que é uma literatura onde tem muito amor e tem muitos personagens negros. Eu sou uma pessoa de origem pobre, nasci numa favela, na zona sul do Rio de Janeiro. Tive a experiência de uma remoção aos 11 anos de idade. Saí da Zona Sul, da Gávea, onde hoje é o Planetário, onde ficava a favela que eu nasci, que é o Parque Proletário da Gávea, e fui para morar em Cascadura. Por que que eu estou falando isso? Porque isso faz parte da minha identidade, né? Faz parte da minha compreensão, da minha existência, colabora para as minhas subjetividades, do meu entendimento do mundo e toda a caminhada, da onde eu saí e aonde eu cheguei, e o compromisso e a responsabilidade que me dá frente a esse lugar que eu ocupo como uma escritora com mais de 60 livros, com 13 bibliotecas com meu nome, com livros fora do Brasil, com uma produção de grande intensidade. Hoje, esse ano eu já lancei uns 4, 5 livros, estou lançando mais alguns até o final do ano. Então, isso me dá muita alegria. No entanto, me dá muita responsabilidade e muito compromisso. Eu sou uma estudiosa, me tornei mestre em relações étnico-raciais, faço o trabalho de consultoria junto às escolas particulares aqui do Rio de Janeiro, e também em escolas públicas daqui do município do Rio, que eu faço esse trabalho com meu carinho para dialogar com essa responsabilidade, com esse compromisso, porque a grande questão do racismo que nos abraça cotidianamente, ele é cruel, ele é doloroso, ele adoece, mas é preciso que a gente fale dele, é preciso educar porque as pessoas não sabem, elas não entendem, elas naturalizam. Não é bullying, é racismo, sabe? Então a gente precisa educar as crianças. E eu quero dizer que a gente já avançou muito, aquém do desejo, aquém da necessidade, mas houve um avanço. E a pandemia, sabe, Plínio, ela foi muito, vamos dizer assim, colaborou bastante para o entendimento do racismo, por mais incrível que pareça, porque se dizia que era mimimi, se dizia que não era verdade, não se acreditava dessa realidade. A gente vivia um momento político em que negava até a existência da escravidão, né? Então a gente teve todas as aberrações possíveis. No entanto, a pandemia nos jogou pela tela da televisão o George Floyd em Estados Unidos, o Carlos Alberto, o Carrefour, o menino Miguel, né, uma criança com um descaso, com um descuido, com uma desatenção às vidas negras, né? Então, principalmente às infâncias. E tudo isso foi jogado na tela no momento de pandemia, onde estava todo mundo com medo de morrer, com medo de perder os seus, e não dava, muitos desligavam a televisão, mas não dava para ir ao restaurante, não dava para ir ao cinema, ao teatro, encontrar com os amigos, jogar a conversa fora, ir para o futebol. Então eles saíam da televisão e ia para o Face ou ia para o Instagram. E o assunto era esse. Razão pela qual o livro da Djamila, né, o Manual Antirracista, foi um dos livros mais vendidos na época da pandemia, porque houve um desejo de um entendimento disso que, poxa, é verdade mesmo. Não, olha só, não tem como não havia possibilidade de não pautar aquilo que estava posto, que estava, né? E a questão assim dos Estados Unidos, que gostam muito, né, de comparar os Estados Unidos com o Brasil, que são situações muito distintas, historicamente distintas, e é incrível que enquanto a gente tem aqui 56%, né, 54, 55, 56% da população negra, nos Estados Unidos não chega a 15%. E é incrível como, vamos dizer, o que a gente observa de longe, né? Como há um movimento intenso, né? De muita robustez, diferente aqui do Brasil, que a gente tem essas questões, mas a gente está melhorando, a gente está num caminho muito bom. Eu estou aí nessas consultorias,
contando para todo mundo. Eu não perco uma oportunidade. Eu faço assim, é tão engraçado que às vezes eu fico me beliscando, que eu pareço até que eu estou fazendo catequese, mas eu faço mesmo. Então, eu tô Hum. num, tô dentro de um metrô, tô dentro de um táxi com um taxista, tô na minha aula de pilates, onde eu estou, eu sempre trago essa questão para pauta. Ah, é? Nossa, eu não sabia disso. Pois é, rapaz, é para saber, né? São os nossos corpos negros em movimento, né? É, Sim, com certeza. é o que a gente tem falado, né? Outras falam muito que assim, nós falamos pelos nossos corpos, e aí esse mais nesse movimento para a gente poder falar. Isso é bem Com interessante, certeza. isso é bem interessante, isso é bem interessante. Sim. Mas aí, por favor, querida, nessa você abriu várias vertentes de perguntas assim. A primeira, que aí essa teoria dessa literatura negra afetiva, conta pra gente o que que é essa. Isso. Então, na verdade, é uma literatura negro-afetiva. Eu bebi em Incute, né? Nosso grande, que ele fala de uma literatura negro-brasileira. É, naquele livro, Literatura esqueci o nome. negro-brasileira. É, exatamente. É isso aí. Então, eu gosto muito do Kut. Eu tenho assim, uma admiração muito grande, porque ele é um homem de muita coerência e de grandes caminhos, de grandes caminhadas longas, né? O Quilombo hoje. Então, é uma pessoa que está aí quando pessoas como eu, né? Uma mulher negra, de pele clara, mas de uma família negra, né, explicitamente, eu não sabia, minha família não sabia os lugares que eu passava. Havia uma conformação da condição, né? Então, assim, a gente tem que saber o seu lugar, tem que ficar quietinho, tem que andar com documento, tem que trabalhar até morrer para, né, para ver se consegue alguma coisa, mas também se não conseguir, tudo bem também, a gente fica aqui nessa vidinha. Eu não tive assim nenhuma rede de nenhum movimento, né, de nenhuma consciência. E eu digo, inclusive, isso na minha dissertação de mestrado, né, que foi autobiográfica, que as urgências eram outras, né? Então, mas aí, quando eu leio, né, por exemplo, Kut, quando eu vejo, por exemplo, a história da Kim San, né, que está no movimento desde adolescente, então eu admiro muito essas pessoas, mas não foi a minha realidade, né? Então, eu gosto muito, de prestigiar, né? Você lê um Abdias de Nascimento, né? Você vai lendo, entende uma Conceição Evaristo, né, que também está há muitos anos na estrada, e aí eu fiquei, né, assim, tomada, afetada, porque na minha dissertação de mestrado, que foi autobiográfica, né, do mestrado de Relações Étnico-Raciais, aqui no Cefet, é Repete aonde? Desculpa. Aonde que é? uma visita à minha obra, Não, sabe? desculpa. Deu um corte aqui. Você fez o seu mestrado aonde, querida? No Cefet, aqui do Rio de Cefet é o Janeiro. quê? É centro, centro tecnológico, é como se fosse um instituto federal, Ah, perfeito. Desculpe. tá? Por Então, favor, e continue. aí eu fiz essa dissertação autobiográfica, né? E eu fiz uma visita à minha bibliografia, aos meus livros, desde o Menino Nito, né, que eu lancei em 95, e todos os outros. Majoritariamente uma literatura que tem, ó, vou mostrando aqui, os personagens negros. A minha literatura, ó, esse aqui é o Nito. Dá, A dá minha uma afastada, literatura, por favor, da câmera para a gente poder ver assim. Isso. a minha literatura é uma literatura onde a gente Devagar, você passou encontra, rápido, querida. Tava veloz. passei rápido, É, desculpa, imagina. Tá bom. Beleza, querida. é uma literatura onde os personagens são negros, as temáticas são negras e a questão do afeto Uhum. é o que faz a diferença, porque é horrível falar isso, sabe, Plínio? Mas eu sou a moça do amor, Sim, oba. né? Do amor, desse amor.
desse amor respeitoso, desse amor que acredita no outro, que acredita no potencial, porque eu sou uma professora, né, de criança, de alfabetizadora. Então, toda essa perspectiva de Uhum. desse afeto que me envolve na vida, eu tento, na medida do possível, passar Não, para dentro dos meus e principalmente livros. tranquilo, Sônia, só não te Hã? interrompendo, explicando que eu vou deixar nos comentários e aqui na descrição toda a sua obra. Então você me passa para depois eu colocar lá para Ah, sim. deixar toda a sua obra lá. Mas Tá certo. lembrando, Então, só continuando, porque eu não trouxe, obviamente, todos os meus livros, mas o que eu queria dizer era isso, que eu tenho, eu identifiquei isso. E aí eu fiz um conceito baseado nos estudos de CUT, também de Eliane Debus, né, que é uma pesquisadora lá que é uma flor de pessoa, gente muito boa, lá de Santa Catarina. E também nas escrevivências da própria Conceição Evaristo, fui fazendo esses estudos e eu fiz uma ousadia. Eu criei esse conceito, que é um conceito de literatura negra afetiva. E eu comecei a falar isso nas palestras, nas entrevistas, principalmente na pandemia, que a gente fazia muito, que era uma forma da gente sair da situação, era entrar dentro da tela. Foi muito interessante isso, né? A gente recebe a tela, mas na pandemia a tela nos recebeu, exatamente, exatamente. né? Então, eu fazia muita lives e eu sempre falava desse meu conceito. E as pessoas diziam assim: Ah, olha, eu estou fazendo, estou concluindo a minha dissertação, estou concluindo a minha tese, poxa, o teu conceito é ótimo, eu quero fazer, quero. Onde é que está? Não estava em lugar nenhum, Uhum, porque eu não tinha nem. Eu tinha a ideia, mas eu não tinha ainda a escrita do conceito. Então, eu tenho assim alguma dificuldade com o formato acadêmico, desse acadêmico clássico, né? Dos artigos, assim, assado, e tá, tá, tá. Mas aí eu fiquei livre, porque como não foi nada para ganhar nota, foi um desejo de compartilhar, uma necessidade de identificação dentro do mundo dos livros. Então, dentro desse meu conceito, eu tive que escolhi 3 livros. Um deles é O Menino Nito, o outro é a Dona Brígida, que é um livro que não está aqui, que eu acabei de trazer para cá, e o Palmas e Vaias, que são 3 livros com personagens negros, né? Então, essa aqui é a base do meu conceito, em protagonismo, e onde tem muito amor. Então, a Dona Brígida foi uma rezadeira da minha infância na favela que eu nasci, a relação dela com as crianças. Palmas e Vaias foi uma experiência que eu vivi aos 11 anos de idade, quando eu cheguei no endereço novo, depois que eu fui removida e eu estava num espaço de uma escola e de um lugar que rejeitava as pessoas que moravam onde eu morava, nos conjuntos, sabe? Pessoas que trabalhavam, sabe? Minha mãe mesmo era empregada doméstica, saía descascadura, pegava um trem cheio para poder chegar no Leblon, que era ao lado da casa dela, da onde a gente morava. Então, as pessoas trabalhavam, saíam, eram grupos de moradores, pessoas muito simples, muito humildes, muito guerreiras, mas as pessoas não gostavam. Então, eu cheguei no dia 8 de abril, no dia 16 de abril eu já estava estudando, porque eu sempre gostei de estudar. Mas eu era uma criança que eu respondia tudo que a professora falava, porque eu sempre gostei muito do conhecimento, né? E eu sempre fui muito estimulada nas escolas que eu fui, exatamente porque eu me destacava nesse entendimento. Encontrei Dona Brígida. uhum. E aí foi muito interessante que teve uma festa junina. E eu levei uma vaia nessa festa junina, porque eles misturaram a festa junina com festa da primavera. E eu levei uma vaia de um clube inteiro. Eu tinha apenas 11 anos. Eu tinha cortado meu cabelo pela primeira vez, eu usava trança. Eu tinha mudado de casa, eu tinha mudado de escola, eu estava em transformações de corpo, meu peito estava nascendo, minha perna cresceu, meu corpo esticou, eu fiquei louca, os hormônios atacaram e aquelas coisas todas. A transformação mesmo, assim, do rosto, né, mudou também. Eu estava me acostumando, né, com as feições, mas eu levei uma vaia.
E o barato da vaia é que a minha mãe bateu palmas para mim. E essa foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, uma das coisas mais importantes. Um amor genuíno transbordado em formato de palmas, fazendo um acolhimento, fazendo. E eu entendi o recado da minha mãe, mesmo eu tendo 11 anos, mesmo sendo uma criança. E porque eu tinha, inclusive, tido uma dor de dente, eu estava com dente inchado, né? Que as crianças pobres antigamente tinham muita dor de dente e tinha muitas cáries. Mas hoje tem flúor na água, então as crianças não têm tanta cárie como da minha época, né? E a minha mãe batendo palmas para mim. E eu tive que escolher entre palmas e vaias. Eu escolhi, óbvio, né? As palmas, por isso que eu estou aqui. Então eu escrevi essa história que ficou morando no meu peito muitos anos, né? Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu entrei em contato com essa história e tantas outras. E eu não, eu identificava como bullying, mas foi um racismo mesmo, sabe? Porque onde a gente morava eram pessoas de pretas, pobres, e isso era imperdoável. Eu estar em destaque também numa festa, né? Porque eu fui assim a vinha, que a gente vendia votos, enfim. Mas o que eu queria te dizer, isso é porque esse é o terceiro livro do meu conceito, que tem amor e personagens negros. E por que que eu chamo desse conceito de literatura negra afetiva e por que que eu considero que ele é importante e fundamental? Exatamente porque esse conceito, ele, ele vai ao encontro, confrontando e nocauteando o racismo, porque o racista, ele não consegue identificar humanidade na pessoa negra. Essa é a essência da coisa, né? E quando eu coloco o amor, né, como um elemento importante nessa relação racial ficcional, né, ou se é inventada, se é baseada, quer dizer, ela pode ter sido vivida, mas quando ela vai para o livro, ela é ficcional, ela está ali dentro. Então, é uma literatura negra afetiva porque tem muito amor e muitos personagens negros, e o amor é muito humano. Logo, eu diria que é uma literatura antirracista, grosso modo, bem grosso modo. E aí, eu tinha que botar em algum lugar, né? Eu tinha que ancorar esse meu conceito, porque as pessoas estão aí, estão citando, né? Recomendo que seja um escritor negro, que aí vem Kut, é, é a, é a, é a inconsciência negra de ser. O cara que não é negro, que não teve uma vivência, não adianta. Ele não vai vivenciar a escrevivência que a Conceição fala, sabe? Eu cresci com histórias, que a minha mãe era baiana, uma mulher que, né, usava as rezas, os provérbios. Então, essa é uma casa muito africana, muito desse coletivo, de que você não tem nada e as pessoas vão chegando, as pessoas vinham da Bahia, iam para minha casa, ficava lá. Uma casa que não tinha nada, mas se dividia o que tinha. Muito amor, né? Uma ideia muito, muito, muito desse coletivo, né? De se, né? De se acolher de forma intensa, né? Bem, então, esse meu conceito, explicando isso, né? De que o ideal é que sejam pessoas negras, o ideal é que o ilustrador também seja negro, mas que não é nada contra, mas que tenha um sentido que fica melhor, né? Não é proibido. Não, E aí, e também é um sentido de mercado, porque, além de outras coisas, nos é dificultado toda essa questão da publicação, autoras e autores negros, nos é dificultado o ilustrador, né, também, sim, para ele se fazer em cores aquela coisa que a gente pensou, não adianta um ilustrador branco, ele tem toda uma potência, lá, X, Y, Z, mas muitas vezes não tem esse filho mesmo, assim, vivência, essa vivência, essa coisa de pele, né? Então é o ideal mesmo. Até o é, diagramador, a revisora, eu acho que sim, sim. não E é hoje é interessante e aí, sim, e aí está o meu conceito, está lá no Guelé 10, da Sueli Carneiro, né? Está também no África Brasil, que é uma revista de uma amiga minha também, e já tem onde a pessoa pegar. E, assim, eu tenho muitos amigos, né? Amigos brancos, amigos negros, né? Amigos.
indígenas, então eu tenho muitos amigos. E as minhas ilustrações, a gente ainda tem no mercado poucos ilustradores negros. Ainda tem poucos. Considerando o universo das editoras, a gente tem ainda, mas tem gente aí se formando e eu estou muito feliz. Eu quero mais design, mas eu tenho meus ilustradores ainda são muito, quer dizer, ainda, né? Eu tenho ilustradores brancos, mas que compram, entendem, acolhem essa esse nosso trabalho, né, de fazer o fortalecimento das identidades negras, a representatividade positiva, o protagonismo negro de fato, que a criança fique no meio, né, que a família esteja aqui, ó, no meio da história, pai, Sim, mãe, crianças, irmãos, avó, é isso, né? Que Raquel Trindade, a filha da Solano Trindade, esteja no meio, contando sim, a sua história, sabe? Então, tudo isso eu tenho conseguido, né? Com as ilustradoras, no caso aqui, a da Raquel é uma menina negra, bacana, né? Fez um trabalho, mas eu tenho o Tambor de Crioula, a Mariana Massarani ilustrou muito bem, com muita sensibilidade, com muito respeito. Então, a Sandra Ronca, né, ilustrou aqui da cor do abacate com muita sensibilidade, com muito respeito. Então, assim, todo mundo está aprendendo, está todo mundo avançando, né? A gente está aprendendo, a gente está entendendo, a gente está ganhando corpo, ganhando espaço, fazendo isso de uma forma elegante, importante, responsável e fazendo a marca. E que venham mais ilustradores negros, editoras negras. E a gente tem esse movimento, né? Que as editoras estão muito atentas, mas não vamos nos iludir. Tem muita coisa braba aí, hein? Ó, essa semana eu estive num evento por aí, né? Pela estrada fora. E tinha, né, um espaço de livros e tal. Aí eu peguei um livro que me chamou muita atenção. Um livro que a capa, ela te chama, né? A capa é assim, vem. E a capa me chamou. Menina linda, com umas tranças assim. Era um livro na horizontal, umas tranças, um nome muito, assim, o título do livro, muito sedutor. Dá desejo de você ler. Aí eu fiquei encantada. Falei, caraca, que coisa bonita. Comecei a ler a história. As ilustrações muito bonitas. Mas cada hora que eu virava a folha, me dava um nó, me dava um gosto amargo, sabe? Dá uma abordagem muito esquisita. E aí tinha uma menina uma mulher, né? Eu chamo menina, que todo mundo é menina, menino, mas uma mulher, mais jovem do que eu, e ela chegou perto de mim e falou: Ah, você está lendo esse livro? Poxa, legal. Eu falei, olha, eu não cheguei no final, mas eu tenho quase certeza que são pessoas brancas que escreveram isso. Aí ela, é? Aí eu falei, vamos lá. Eu só me assustava. Bingo, 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 bingo. Porque assim, é, tem que ter alguém. Não tem, não é pecado. Não é, aliás, não é pecado ser branco, não é pecado ser negro, não é pecado ser indígena. Não, não, não é ser isso. negro é privilégio, é sorte, é privilégio. Ser negro é isso. Ser branco, né? Mas assim, ser negro é privilégio. Isso é Né? Mas ok. assim, eu acho que quando você vai fazer uma abordagem, você precisa se apropriar e você tem que ter uma direção editorial que tenha essa sacada, essa sensibilidade, porque senão você vai reforçar, vai fazer o trabalho de aculturação, porque o texto era uma coisa meio aculturante, aculturante, eu nem sei se existe essa palavra, mas estava dentro dessa linha mesmo, né? O Branco Salvador, literalmente, Uhum, né? E foi muito triste. Você sabe que eu quase chorei, uhum. porque me agrediu,
Porque como se topa escrever, como se topa ilustrar, como se topa publicar, como ninguém. Ó, eu tenho muitos amigos e amigas e as pessoas chegam para mim, pessoas amigas mesmo, olha, dá uma olhada aí nessa história, o que que você acha? Você acha que tem alguma questão? Às vezes tem, a pessoa não vê. E eu não me importo de apontar e agradeço da pessoa ter me procurado, sabe? E as editoras, elas já têm consultoria nessa linha, entende? Para não acontecer isso que eu estou te falando. E isso é assim, é esses tempos, sabe? Então, isso tudo que eu estou falando é dentro do que você tinha me perguntado sobre a minha literatura negroafetiva, que é uma literatura que tem muito amor, muitos personagens negros, e que é preferencialmente uma literatura que tenha ou um ilustrador negro ou o escritor negro, ou os dois, mas que pelo menos um, ou uma editora negra que tenha esse olhar apurado para que a gente não reproduza e não faça sofrer os leitores negros, como foi ao longo dos tempos, né? Certeza, com certeza, querido, com certeza. Eu quero pedir uma licença para você, para a gente falar de Uhum, outros que vieram antes. Pode ser, querida? uhum, uhum, Beleza. Aí é que, né, pedir para todas e todos que estão assistindo deixar seus comentários, né? Deixe seus comentários aqui, sabe? Faça seus comentários, suas, suas críticas, né? Estão lendo toda a literatura da Sônia, para a gente poder falar. E, puxando uma coisa que a Sônia falou da questão da organização, é interessante a gente ver o que já nos aconteceu. E o que a gente vai falar hoje é isso, da Frente Negra Brasileira. Foi um movimento que fortaleceu, que cresceu com uma rapidez, que começou, né? Tem todo o início, né? Aqui em São Paulo, mas que rapidamente teve adesão no Brasil todo, né? Então, assim, no primeiro momento, né? Falando assim, que por volta, né? A Folha da Manhã noticiou que havia adesões, muitas adesões a essa Frente Negra Brasileira, que começou no interior de Campinas, no dia seguinte que tinha uma comitiva que foi para Sorocaba. Então, o objetivo da Frente Negra era a afirmação dos direitos históricos da gente negra e a elevação moral, intelectual e social da população negra. E é interessante, a Frente Negra, como vários outros movimentos antes, iniciou nos clubes, né? Porque houve sempre, né? Até antes da abolição, haviam diversos clubes negros, e aí teve um momento, e a Frente Negra ele começou com esse clube, que era um espaço de apoio, que era um espaço de elevação da situação, né? De educação, como a Sônia falou, de cultura, o teatro também começou aí. Então, a Frente Negra foi um trabalho muito interessante e que rapidamente conseguiu adesões e ampliações no Brasil todo. Tem vários livros que a gente até vai falar, né? Mais para frente. E o que a Frente Negra trouxe, né? Teve a perspectiva de unificar todas as lutas que haviam, que estavam aqui no Brasil naquele momento, né? Luta contra o racismo. E tornou-se a maior organização de defesa dos direitos no pós-abolicionismo. Tanto é que uma intervenção, entre diversas intervenções que a Frente Negra teve, foi no livro que nós temos do Boris, O Crime do Restaurante Chinês, né, do Arias Nascimento, que foi um negro que foi injustamente, né, condenado, que teve todo um advogado negro aqui de São Paulo, o primeiro prefeito de São Paulo, que com, bancado pela Frente Negra. Então, ela foi uma primeira entidade, né, que foi muito interessante. E quem é aqui de São Paulo sabe, né, que a primeira sede deles foi num palacete na Santa Helena, na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Aí o número de filiados cresceram tanto que mudaram na mesma rua, ali na Rua Liberdade, onde hoje é atualmente a Casa de Portugal. Aí você vai até essa Casa de Portugal e percebe a imensidão,
dessa questão toda. A Frente Negra tem várias situações, até interessante, a gente está falando do Arlindo Vieira, que foi um dos primeiros presidentes, é assim, porque para embranquecer essa luta, fala que a Frente Negra era ligada ao integralismo, ou era um partido integralista, essa mão assim. Não, né? Estudando, vendo tudo, tem que várias pessoas, haviam diversas posições políticas. Sim, Arlindo Veiga dos Santos, ele tinha uma proximidade com o Plínio Salgado da, da Frente Negra, do integralismo, mas os outros, né? Haviam outros presidentes de várias situações. Tanto é que a Frente Negra teve uma situação quando teve que foi comemorado 9 de julho, a Revolução Constitucionalista, que eles se dividiram. Parte dele, né, não quis entrar nessa revolução, parte dele entrou e se formou a Legião Negra, que é um dos textos mais interessantes para falar. Bom, Frente Negra ficou tão grande, tão forte, que em determinado momento virou partido. E aí durou pouco, infelizmente durou pouco, porque em 1936, né, que foi criado o partido, logo depois, quem sabe a história, quem lembra da história, o Getúlio Vargas, né, encerrou as atividades, né, mas que ele foi e é, né, um exemplo dessa organização que até hoje a gente tem, a gente pode conseguir, a gente está conseguindo, né? Teve vários outros movimentos e aqui chegamos no movimento negro unificado e outros lá. É isso, né? Aí que reforço, peço que assine nosso canal, por favor, e vamos continuar, né, Sônia? Por favor, continue. Sim. Me dirija. Você quer que eu. Ah, sim. Ah, beleza. Então, agora aproveitar. Eu tinha, você falou dessa sua literatura. Aí, essa publicação, como foi? Como você conseguiu? Porque a gente estava falando dessas dificuldades da publicação. Desse primeiro, do Menino Nito, como foi essa publicação? Né? Como foram os seus Então, passos para a publicação? eu escrevi em 88, já com essa pegada de ser um protagonista negro. E eu só publiquei em 95, então foram 7 anos. Na verdade, 8, inclusive, né? Se colocar o ano de 88. Então, eu não conhecia ninguém, porque de uma família de não intelectuais, né? Uma vida muito simples. Eu precisava, eu já tinha um filho, né? No caso, o meu filho mais velho, que é o Igor, e depois eu fiz um livro para ele. Sim, Aí tinha o meu primeiro filho, e eu fui fazer uma pesquisa de como que eu virava escritora. Eu descobri que eu precisava me apropriar desse lugar, desse mercado, não mercado, mas dessa ambiência do mundo dos livros. Os lançamentos, as palestras, as conexões, as pessoas, né, as editoras. E eu ia mandando o meu texto e ia fazendo outros, e também outros filhos. Aí eu tive a Clarice e depois tive também o Rui, que é o meu filho caçula. Então, enquanto eu esperava, fui criando outros textos e fui batalhando. Fiz muito curso na Casa da Leitura, a sede do ProLer, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, ligado à Biblioteca Nacional, que tem aqui o ProLer, né? Que é aqui em Laranjeiras, aqui perto da minha casa, que eu sou aqui do Rio de Janeiro. E eles ofereceram muitos cursos, né? Então, eu me lembro que em janeiro de 94 eu fiz um curso de contação de história com Francisco Gregório Filho, uma pessoa muito querida, uma pessoa que me ensinou muita coisa, sabe? Me ampliou, né? Não nesse campo da negritude, propriamente dita, porque era um homem branco, mas tinha essa perspectiva
da história em movimento, da palavra em movimento, da contação de história que já eu já estava trazendo da minha casa de criança, que eu cresci com uma casa sem livros, mas com histórias orais, né? Então, quando eu chego em 94 e entro num curso de contação de histórias com a Eliane Nunes, com o Francisco Gregório, eu minha visão ampliou. Por quê? Porque eu abri um leque da percepção desse mundo dos livros, dessas produções literárias, dessas pessoas literárias, dos cânones, dos não cânones. Então, eu fui me apropriando dessa coisa, né? Aí também fiz uma especialização na PUC, de Teorias e Práticas da Leitura. Fiz vários cursos de folclore, vários encontros de feiras literárias, onde eu ia participar como leitora crítica. O Júlio Emílio Braz, né, que é um escritor, meu amigo, né, que está aí nas antigas há muito tempo, junto com o Rogério Andrade Barbosa, que são dois amigos meus, homens negros, escritores, batalhando. E o Júlio teve acesso ao texto do Nito numa editora. E a editora, uma pessoa que trabalhava na editora, passou, conversou com ele. Ó, chegou esse texto aqui, olha só, e ter essa recomendação de que tem que ser o menino negro, tal, tal, tal. E o Júlio descobriu o meu telefone, né, assim, meu contato, e a gente ficou amigo desde então. Isso assim, em 91, 92, o Nito só foi publicado em 95, e também foi interessante que não aconteceu a publicação dessa editora, né? Eu continuei batalhando, continuei estudando, e através do Júlio, ele me levou pela mão para eu ser leitora crítica de saraus, de concurso de literatura, e isso foi me abrindo, fui entendendo o quilombo hoje, né? Chegou também, né? Os cadernos negros. Então, assim, foi pipocando, né? Mas sem ter vamos dizer, uma direção. Mas eu estava num processo de entendimento da coisa, né? Mas eu não tinha a profundidade da coisa. Eu tinha um sentimento da coisa, um conhecimento do campo da literatura como um todo, mas eu sabia que a minha literatura seria diferenciada exatamente porque a minha escrita não era uma escrita canônica, vamos dizer assim. Era uma literatura é, de criança para criança, que na época ainda se achava que é muito fácil escrever para criança. Eu até acho que é, mas não é. Porque você tem que considerar a inteligência, você não é falar qualquer coisa, não é falar demais, não é Não é qualquer de palavra, não tati é, bitati, né? Se você ficar falando, né? não é de tati bitati, né? Então eu fui nessa evolução. E quando em 95 eu recebi uma mensagem, né, da editora Memórias Futuras, que era uma editora pequenininha, mas muito forte, e ela dizia assim, ó, gostamos da sua história, vamos publicar, a gente está fazendo um trabalho, Orgulho da Raça, né? Orgulho da Raça. E a Heloísa Pires foi a curadora dessa dessa coleção. Eram 10 livros com personagens negros, com temática negra, né? Então foi um negócio assim maravilhoso para mim, porque o lançamento foi em agosto. Eu estava grávida do meu terceiro filho, que o Rui nasceu em janeiro, então foi em agosto, lá na Bienal aqui do Rio, e eles fizeram um stand assim, fizeram uma ambientação, sabe, assim, de savana, um negócio assim, muito bacana. Foi assim, né, muito bacana para a época. Hoje a gente sabe que não é essa a representatividade africana, mas na época era o que se tinha e foi muito avançado. E foi muito legal e eu tenho muita gratidão pelas memórias futuras, né? E aí eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de ter lançado esse livro, de ter tido a curadoria da Heloísa Pires, que já estava no mercado, né? E que eu já admirava. E aí a coisa aconteceu. A editora fez uma venda para a prefeitura e eu recebi meu primeiro direito autoral em 95 e eu comprei. Isso eu gosto muito de falar. Eu comprei um conjunto de panelas tramontinas, Ah, daquelas top de ó, linha, que não é por acaso. Aí eu sempre digo, as melhores panelas para as melhores comidas. Isso tem um valor para mim. Toda vez que eu falo, eu tenho vontade de chorar. E elas estão aqui na minha casa. Vai fazer 30 anos. A bichinha é boa.
Pô, Então, as Memórias Futuras, mais uns 4 anos depois, né, 7 anos, ela faliu. Elas tiveram um problema interno e elas fecharam. E eu tinha o Menino Nito, já estava produzindo por outras editoras, e então eu levei o livro para a Palas, editora Palas, que é uma editora que trabalha com diversidade já há 50 anos, né? Hoje está fazendo 50 anos, que trabalha com questões religiosas, e a Palas publicou em 2002 o primeiro livro de literatura infantil. Tinha a galinha Bruna, a galinha da Angola, e o Menino Nito. E aí a minha carreira fez assim. Hoje eu tenho, sei lá, 15, 16, 17 livros pela Palas. E eu tenho muita gratidão, né? Porque é uma editora que tem um respeito muito grande pelas nossas questões, e pauta isso mesmo, né? E ela tem uma energia. Então, por exemplo, os meus livros estão pelo Brasil afora, sabe? Pelo PNLD, São Paulo, né? E agora, recentemente, eu tive uma experiência de organizadora desse livro aqui, sabe? Que força, também pela Palos. como é o título? Dá o serviço desse aí. A força, Ah, como que é o título dessa A organização? Força das Falas Negras, que na verdade era um sarau que eu apresentei junto com a minha sobrinha, Tatiane, que é da NIA Produção Literária, e a gente fez o sarau de Conceição, depois a gente fez o sarau Solano Trindade, e eu tive uma experiência, a Sinara Rubia, que é uma ativista, hoje ela está como diretora do MUCAB, aqui do Rio de Janeiro, e a Sinara teve uma experiência saindo da pandemia, colocou um turbante e foi ao médico depois de meses dentro de casa. E ela foi receber olhares racistas, e isso ela fez um post, sabe assim, com muita dor. E eu fiquei muito sentida com o que eu li, e então eu resolvi organizar. E veio até já o nome junto, A Força das Falas Negras. Eu chamei mais de 30 pessoas para fazerem depoimentos respondendo a pergunta: como que você identifica o racismo na sua vida, no seu entorno? E aí as pessoas foram livres. Então, dessas 30 pessoas, mais de 30 pessoas, apenas 17 conseguiram dar conta de conseguir, porque não é fácil, né? Não, Não é fácil. não mesmo. E aí a gente lançou tem uns 2 meses, eu estou muito orgulhosa. O Renato Nogueira faz o prefácio. A gente tem gente aqui como o, o Anderson Quack, né? Que é uma pessoa bacana, um cineasta e tal. A gente tem o Vitor da Trindade, não sei se você conhece, que é de São Paulo, meu Sim. amigo de infância, tá? A gente é Ah, amigo já que desde, ótimo. desde sempre, né? Eu escrevi o livro da Raquel, né? Raquel, eu frequentava o Imbu, né? Então eu tenho uma relação de intensidade, de amor, de troca, de conhecimento, de vidas, né? Aí eu chamei o Vitor topou, também tá aí na Força das Falas Negras. E é isso, muita gente querida, não teve ninguém assim, eu vou chamar fulano, porque não. Todas as pessoas dentro da minha rede de afeto. Lógico. Meu É esse o afilhado, que é a princípio das Sara. organizações, né? Quando a gente É. organiza, a gente chama os nossos. Uai, né? Oh, mas não é? Ó, eu vou fazer para chamar os nossos, né? Claro. Com certeza. Querida, aproveitando que você deu esse serviço do seu livro, eu vou pedir uma licença também para dar um serviço de alguns livros aqui, fazer o nosso Perfeito. estante preta, né? Que a gente sempre faz, né, aqui. E aproveitando esse tema que foi e é muito grato, muito importante da Frente Negra. E aí um dos primeiros livros que a gente faz uma sugestão, né, desse movimento que foi muito importante e é importante que a gente revisite é esse primeiro livro da Fátima Aparecida da Silva,
Olhares Negros, Negros Olhares. Lideranças da Frente Negra Pernambucana, década de 30, pela Apris Editora. E aí, o que essa obra ela analisa, a partir dos escritos de José Vicente Rodrigues Lima, o pensamento de militantes e fundadores dessa entidade lá em Pernambuco, por onde passou. Ela trata desses temas, é bem interessante, é bem necessário para a nossa formação, né? Para a gente poder entender mesmo assim, o que acontece com os movimentos, né? Esse ondular, essa trajetória, essas encruzilhadas dos movimentos, né? E que não é uma coisa que aconteceu e não acontece mais, aconteceu, vai acontecer e estimula todas as coisas, né? Bem como a Sônia está falando, né? A trajetória dela é também calcada, é também apoiada por trajetória de outros, né? Que a gente já viu aqui, vê ali e vai ver para frente. Olhares Negros, Negros Olhares, Fátima Aparecida da Silva, a Pris Editora. Uma outra sugestão é o livro aqui que saiu pelo Quilombo hoje, o trabalho de depoimentos também, feito por Márcio Barbosa, que são entrevistas falando da Frente Negra Brasileira. E ele traz, né, entrevista, texto de 5 participantes, né, dessa Frente Negra da década de 30 que teve projeção nacional, que fazem toda essa avaliação, esse olhar, essa avaliação séria, né? Não, é uma avaliação de ganhos e lutas, né? De avanços e retrocessos que teve. Um livro muito importante. Frente Negra Brasileira, depoimento, Quilombo Hoje, organização Márcio Barbosa. E, por fim, um trabalho do Alessandro Macedo, Frente Negra Brasileira, História, Organização e Objetivo. É um tema pela editora Redel. É importante se ter a gente fazer todas esses estudos, né, dessas manifestações, desses movimentos, né, que a Frente Negra não nasceu de geração espontânea, ela nasceu de toda uma organização antes, e outros movimentos também não nasceram de organização, né, foram feitos e apoiados por várias pessoas. Então, olha aqui, anotem, Frente Negra Brasileira, História, Organização e Objetivo, Alessandro Macedo, Edições Redel. E é isso, né, querida? É, Sim, é é esse. muito bacana você trazer no seu programa a história, porque uma das grandes deficiências da compreensão dessa, dessa rede do racismo, dessa manutenção do racismo, é exatamente o desconhecimento histórico, sabe? Por isso que eu sou muito entusiasta da 10.639, aquela lei de 2003, que traz para dentro dos currículos de todas as escolas públicas e particulares do território nacional da educação básica, traz exatamente esses conhecimentos, esses saberes, para que as pessoas, as crianças, sejam formadas entendendo qual era a força dos quilombos, das resistências, como, por exemplo, né, essa Frente Negra era uma resistência, assim como os quilombos, né, as grandes revoltas, né, Malê e tal, coisas que a gente não estuda ou não estudava, né, a verdadeira face da dona da princesa Isabel, que era uma princesa branca, Uhum. né? Que pessoas da minha época foram ensinadas a venerar, A né? Redentora, né? É A chamada Redentora. Redentora, né? E que depois a gente vê que não era bem assim, que não era bem isso. Então, todas essas histórias, então, eu venho contribuindo não só como educadora, mas também como escritora. Então, eu tenho, por exemplo, um apreço pelos que eu chamo de heróis negros. Eu tenho Esperança Garcia, que é uma heroína negra do Piauí, que escreveu uma carta em 6 de setembro de 1770. E é uma, sabe, uma mulher, uma mãe, uma mulher apaixonada, uma escravizada de padres jesuítas que tiveram que voltar para suas terras por uma questão de movimento histórico e ela foi vendida para um lugar onde ela sofria muito. Então ela escreve uma carta
ousadamente. E ela recebeu, em 2021, o título da primeira advogada negra do Brasil pela OAB do Piauí. Então, assim, isso, eu fiz uma história quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta, como também escrevi O Dragão do Mar, que foi um cara, né, José do Nascimento, que as pessoas não sabem que ele fez a greve do Jangadeiro em 1881, e não é balela, estava nos jornais, porque assim, é tão simples o mar do Ceará, ele não deixava os navios atracarem. Então, precisava de jangadeiro para sair da praia até o meio do mar, desciam do navio e traziam para o mar. Então, os jangadeiros faziam esse papel desse movimento de levar gente, trazer gente, gente escravizada. E o Dragão do Mar falou: aqui no Ceará não se escraviza mais ninguém, acabou, sabe? E isso teve uma repercussão no campo dos espaços muito importante. E eu tenho também o próprio Zumbi dos Palmares, né? Zum, Zum, Zumbi, História de Zumbi dos Palmares para criança, que também fala de um herói negro importantíssimo, porque muita gente tem seus filhos pequenos, seus filhos negros, seus filhos brancos, e quer fazer abordagem, começa pelos quilombos. E eu sempre digo que é um mantra, né? Onde teve escravidão, houve o desejo de libertação. Porque quando na minha casa as pessoas não falavam, né? A gente não sabia nem que era zumbi direito, né? Era uma casa que não passava muito essa questão mais política, né? E havia um entendimento tácito, né? De que os escravizados eram conformados com a condição. Essa é uma ideia que precisa ser desconstruída. Por isso que eu digo, é aquele trabalho de catequese. Está tomando um café, né? Está num churrasco de família. Pois é, agora você vê, né? Onde houve escravidão, houve desejo de libertação. E houve E revolta. e houve revolta, não, sim. Houve a fuga para os quilombos, houve as revoltas, houve os entendimentos, e o entendimento muito fino, porque as pessoas que vinham do continente africano eram pessoas de lugares distintos, com forma de falar e comunicação distintas. Chegavam aqui e ainda tinham que dar conta da comunicação com os portugueses, com os indígenas. E tinha que ter muita inteligência para fazer com que essa comunicação se efetivasse. Então, isso aí já mostra quem eram essas pessoas, a capacidade, a sensibilidade, a inteligência, a capacidade de transformar tantas línguas numa língua entendível e entender a língua que recebe. Então, por aí É, vai. Então, eu tenho muita alegria, né, como de você falou de contribuir. Solano Trindade, lembrar do poema dele. Lá vem um navio negreiro cheio de inteligência, né? Sim, É cheio isso, de gente, cheio de trazendo muita gente inteligente, né? gente. Então assim, é, é, quando eu falo, né, de Raquel Trindade, que eu conto, né, aqui, que era uma artista plural, né, a filha do Solano Trindade, aí eu tenho que explicar quem é Solano Trindade, porque muita gente não sabe, Sim, sim. né? Aí eu falo assim, olha, você já viu aquela música que o Ney Mato Grosso canta? Tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome. Ah, já, legal. Ele que escreveu. É, é. Não, falar de Solano Trindade é bem, nossa, é uma figura aqui em São Paulo muito importante, foi samba enredo da Vai Vai, teve um ano que foi o samba enredo da Vai Vai, poderoso, falando sobre Solano, e também de uma figura importante negra do Geraldo Filme, né? Geraldo, Solano Vento Forte, africano, o nome que o menino recebeu. Então, a história do Solano é bem importante, bem interessante, bem necessária, e ótimo que você Sim, faça bem necessário. esse Para essa a desconstrução dessa coisa menor, e que não é ao contrário. Menor era a ideia, e aí é ideológico, né? A palavra é ideológico. O que que esse ideológico vai imprimindo na cabeça das pessoas? Essa forma mentirosa, fake news Sim, de sim. compreensão Não, das vidas negras. não, e imaginar que a escravidão foi pacífica, esses negros que foram sequestrados, eles vieram para cá e estavam tudo pacíficos, foram bonzinhos, era como o texto no começo, né? Era o pai João, era a mãe preta, era tudo, né? Sim, Vamos aceitar aquilo sim. que a Abdias falou no começo.
né, no poema que eu falei no começo. E que Sim, não era. Haviam esse desejo de volta, esse desejo de sim. liberdade, esse desejo de cessar essa escravidão de todas as formas. Então, era quilombo, ou partir para a luta. Não foi pacífica, né? A Não. E escravização que não foi bom, né? pacífica. E eram pessoas que tinham uma capacidade, uma inteligência, uma nobreza, né? Viviam uma outra vida e chegaram aqui nessa indigência, né? Ou Mas fizeram a diferença, né? fizeram E mesmo a a gente está diferença. aqui. Graças, né? Por isso estamos nesse privilégio. Querida, estamos nos nossos momentos finais. Vou pedir mais uma licença para você aqui, né? Para a gente, então, lembrar dessa nossa frente, né? Pedir para que assine o canal e que uma sugestão para ver no próximo, num outro momento. Uma, esse foi feito na pandemia, foi um programa ao vivo feito com o Ronaldo Fernandes, muito interessante, porque ele é um negro aqui de São Paulo, da Baixada, que faz toda uma escrita, né? Publicou, né, início do ano passado, um livro de contos, não um romance, mas que é um escritor, né? Um dramaturgo muito forte. Então foi um momento muito interessante que vale a pena a gente rever. Lembrando, né, que oferecemos essa conversa para o Ronaldo, né? E é um poderoso, está aí sempre parceiro, e ao Manuel Francisco Filho. Legal? E é isso, querida. Eu agradeço a gentileza, né, sua paciência, sua generosidade, sua simpatia, né, para a gente poder conversar e fazer esse aprendizado disso tudo, esse gosto de quero mais, né? E é isso, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. E falar para você também, quem acompanha sabe, em vários momentos divulgamos esse seu livro, divulguei o seu livro no Estante Preta, né? Com certeza divulguei seus livros, que são importantes a gente divulgar dessa literatura, assim. E já convido você, porque eu estou pensando em fazer um sarau de livros infantis. Então, quem sabe a gente fazer, né, online um sarau de livros infantis com escritoras e escritores que fazem essa literatura negra afetiva, negra, negra do encantamento, como diz aqui o Sam. Muito obrigado, querido. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pela generosidade do convite. E eu desejo que as pessoas leiam, né, autores negros e que sejam sempre críticos nas imagens e no texto e que cuide das infâncias, todas as infâncias, mas as infâncias negras são muito atacadas, exatamente por serem negras, e que tenham um cuidado de acolhimento e que as palavras, eu costumo dizer, que as palavras sejam abraçantes, que as crianças negras possam se ver e se sentir contempladas, e que as crianças não negras também possam, não vão se ver, mas vão se encantar e vão ampliar o seu conhecimento de mundo no que tange à questão da diversidade. Então, todo mundo ganha. Então, eu Todo desejo mundo. boas leituras e que a gente acesse esses saberes e não permita que, em nenhum momento, o racismo nos atravesse e a gente nunca deve ficar lá, naquilo que a gente vê, identificar, que a gente coloque, que a gente fale, que a gente educa, porque eu acho que a educação é muito melhor do que qualquer outra, principalmente no que diz respeito às crianças, né? Porque as crianças reproduzem o que elas veem em casa. Então, eu desejo boas leituras e que a gente consiga aí continuar buscando esse mundo melhor, mais equitativo, mais amoroso, mais generoso, mais respeitoso e que cabe todo mundo, tá bom? Muito obrigada, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço, eu que agradeço. E obrigado a todas que ficaram. Até. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.